Um homem pagou pela comida de uma viúva pobre, pensando que era apenas gentileza, até o dia seguinte, quando um estranho bateu em sua porta com notícias que mudariam sua vida. Se você gosta do nosso conteúdo, considere curtir este vídeo. Sua história começa agora. A chuva caía impiedosamente sobre o Rio de Janeiro naquela manhã de outono. Nelson ajustou o guarda-chuva enquanto entrava na padaria do seu Joaquim, o mesmo estabelecimento que frequentava há 5 anos. O aroma de pão fresco era um dos poucos confortos que restavam em sua vida, desde que Mariana partira. 30 anos, viúvo e com uma dor que ainda o consumia, Nelson havia aprendido a sobreviver, mas não a viver novamente. Seus olhos, antes cheios de esperança, agora carregavam uma melancolia discreta, que apenas os verdadeiramente observadores poderiam notar. A fila estava maior que o normal devido à chuva. Pessoas se aglomeravam, tentando escapar do temporal, criando uma sensação claustrofóbica que incomodava Nelson. Enquanto aguardava sua vez, seus olhos pousaram em uma mulher de aproximadamente sua idade. Vestida com simplicidade, mas com uma dignidade visível em sua postura. Ao lado dela, uma menina de cerca de 9 anos segurava sua mão, olhando ansiosamente para os pães expostos. "Quanto dá tudo isso?" perguntou a mulher quando chegou ao caixa, colocando um pacote pequeno de pão francês e uma caixinha de leite no balcão. R$ 22,50, respondeu a atendente mecanicamente. Nelson observou a mulher abrir sua carteira gasta e contar as moedas meticulosamente. Um rubor de vergonha cobriu seu rosto quando ela percebeu que não tinha dinheiro suficiente. A filha olhou para a mãe com aqueles olhos infantis que parecem entender muito mais do que deveriam. "Acho que vou levar só o pão, então", murmurou ela, devolvendo o leite. Foi naquele instante, ao ver o olhar daquela criança, um misto de compreensão prematura e decepção contida, que algo despertou dentro de Nelson. Algo que estivera adormecido desde a morte de Mariana. Compaixão ativa. "Pode deixar que eu pago", disse ele, aproximando-se do caixa e estendendo uma nota de R$ 50. "E, por favor, adicione mais alguns pães e outro leite." A mulher olhou para ele surpresa, um misto de gratidão e desconfiança em seus olhos. "Não precisa, eu... Por favor", insistiu Nelson com gentileza. "Hoje a chuva está forte demais para voltar para casa sem o necessário." Foi quando o dono da padaria, seu Joaquim, aproximou-se do balcão. Nelson conhecia aquele olhar, o mesmo que vira tantas vezes direcionado a pessoas como ele, que haviam crescido nas periferias da cidade. "Olha só, dona, se não tem dinheiro não deveria estar aqui", disse o homem com desdém. "Este estabelecimento não é casa de caridade." A crueldade das palavras pairou no ar como o trovão que ecoou lá fora. A mulher enrijeceu, a dignidade lutando contra a humilhação. A menina apertou a mão da mãe com força, como se tentasse protegê-la daquele ataque. "Seu Joaquim", Nelson interveio com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. "Estou pagando as compras dela. E as minhas também. Há algum problema nisso?" O panificador hesitou, não esperando resistência. Olhou para Nelson, um cliente frequente, e para o dinheiro em suas mãos. A ganância falou mais alto que o preconceito naquele momento. "Não, problema nenhum", respondeu ele, afastando-se. Enquanto esperavam pelo troco, Nelson sorriu para a mulher. "Sou Nelson", apresentou-se. "Olinda", respondeu ela, com um fio de voz recuperada. "E esta é minha filha, Eliane." As gotas de chuva continuavam a castigar as janelas da padaria, mas, de alguma forma, o ambiente parecia menos frio naquele momento. O que Nelson não sabia era que aquele simples gesto estava prestes a mudar o curso de 3 vidas para sempre. Saindo da padaria, Nelson ofereceu dividir seu guarda-chuva com Olinda e Eliane. À medida que caminhavam pelas ruas molhadas do bairro da Tijuca, a conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente. Olinda era viúva há 2 anos, quando seu marido fora vítima de um acidente de trabalho. Desde então, lutava para criar a filha sozinha, fazendo trabalhos temporários como diarista, mas a instabilidade financeira era uma constante em suas vidas. "É difícil quando as pessoas te julgam antes mesmo de te conhecerem", confessou Olinda enquanto desviavam de uma poça.
como se a pobreza fosse uma escolha, ou pior, um defeito moral. Nelson entendeu perfeitamente aquele sentimento. Também havia crescido enfrentando preconceitos por vir de uma comunidade pobre. Mesmo depois de conseguir estabilidade como técnico em informática, as barreiras invisíveis continuavam presentes. Conheci minha esposa na faculdade, compartilhou ele, surpreso consigo mesmo por tocar naquele assunto tão doloroso com uma estranha. Mariana. Ela morreu há 3 anos, câncer. Desde então, às vezes sinto que estou apenas existindo, não vivendo. Olinda olhou para ele com uma compreensão que só quem já experimentou a dor da perda poderia oferecer. Não era pena, era conexão. Chegaram ao pequeno prédio onde Olinda morava, um conjunto habitacional simples na parte menos valorizada do bairro. Antes que pudessem se despedir, Eliane, que estivera silenciosa durante a caminhada, puxou a manga do casaco de Nelson. O senhor gostaria de tomar um chocolate quente conosco? Mamãe faz o melhor chocolate quente do mundo. O convite, infantil, carregado de inocência e gratidão, tocou Nelson profundamente. Olhou para Olinda, que parecia constrangida pela ousadia da filha. Você não precisa aceitar, já fez mais que o suficiente, apressou-se ela a dizer. Na verdade, um chocolate quente parece perfeito neste dia de chuva, respondeu Nelson, percebendo que não queria que aquele encontro terminasse tão cedo. Enquanto subiam as escadas até o 3º andar, o elevador estava quebrado há meses. Nelson sentiu algo estranho em seu peito. Não era a dor familiar da perda, mas algo diferente, algo que não experimentava há muito tempo. A sensação de que talvez a vida ainda tivesse coisas boas para oferecer. O pequeno apartamento de Olinda era modesto, mas impecavelmente limpo e organizado. Fotos da família decoravam as paredes, a maioria mostrando momentos felizes de Eliane com os pais. Em uma delas, um homem de sorriso largo e olhos bondosos abraçava a menina. Seu falecido marido, presumiu Nelson. Pode sentar, convidou Olinda, indicando o pequeno sofá da sala, enquanto se dirigia à cozinha americana. Não repare na simplicidade. É um lugar acolhedor, respondeu Nelson honestamente. Comparado ao seu próprio apartamento, sempre tão vazio e silencioso, aquele pequeno espaço transbordava vida, mesmo em meio às dificuldades. Enquanto Olinda preparava o chocolate, Eliane mostrou a Nelson seu caderno da escola, orgulhosa de suas notas em matemática. A menina tinha uma inteligência viva e curiosa, fazendo perguntas sobre tudo, desde computadores até como as nuvens se formavam. Você é muito esperta, comentou Nelson genuinamente impressionado. Quer ser o quê quando crescer? Médica, respondeu ela prontamente. Quero ajudar pessoas como tentaram ajudar meu pai no hospital. A sinceridade da resposta atingiu Nelson como um soco. Crianças como Eliane carregavam sonhos enormes, que muitas vezes eram esmagados por um sistema que não oferecia oportunidades iguais. Olinda retornou com 3 canecas fumegantes de chocolate quente. O aroma doce preencheu o ambiente, trazendo uma sensação de conforto que Nelson não experimentava há anos. Agradeço muito sua gentileza hoje, disse Olinda enquanto se sentava. Não é fácil aceitar ajuda, mas não precisa agradecer, interrompeu Nelson. Na verdade, eu que deveria agradecer. Este é o momento mais agradável que tive em muito tempo. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelo barulho da chuva na janela e pelas perguntas ocasionais de Eliane. De alguma forma, naquele momento, 3 almas solitárias encontravam um breve refúgio na companhia, umas das outras. Ao se despedir, Nelson fez algo impulsivo que surpreendeu até a si mesmo. Ofereceu ajuda para consertar o computador antigo que Eliane usava para estudar e que, segundo ela, estava mais lento que tartaruga com sono. Posso voltar no fim de semana, sugeriu ele. É o mínimo que posso fazer para agradecer pelo melhor chocolate quente que já tomei. Olinda hesitou, o orgulho lutando contra a necessidade prática. Por fim, o bem-estar da filha falou mais alto. Seria muito gentil, aceitou ela. Eliane, vai ficar feliz. Enquanto descia as escadas do prédio, Nelson sentiu algo estranho.
um leve tremor em suas mãos, um frio no estômago que não era desagradável. Demorou alguns instantes para reconhecer a sensação. Era a expectativa, era o simples prazer de ter algo pelo que esperar. Naquela noite, ao deitar-se em sua cama solitária, Nelson não sonhou com Mariana pela primeira vez em anos. Em vez disso, sonhou com xícaras de chocolate quente, risos infantis e a possibilidade de talvez ter encontrado um novo propósito. Os dias seguintes trouxeram uma energia diferente para a vida de Nelson. O trabalho como técnico de informática, que antes parecia apenas uma rotina mecânica para pagar as contas, ganhou novo sentido quando ele começou a separar peças usadas, mas em bom estado, que poderiam melhorar o computador de Eliane. Cada componente selecionado, cada programa que poderia facilitar os estudos da menina, representava não apenas uma ajuda prática, mas um investimento em um futuro que, de alguma forma, agora lhe importava. Quando o sábado chegou, Nelson se viu nervoso como um adolescente antes de um encontro. Escolheu com cuidado sua roupa, nada muito formal, mas também não tão casual, e parou em uma livraria para comprar um livro de ciências ilustrado para Eliane. Para Olinda, depois de muita hesitação, decidiu levar uma pequena planta, lembrando-se de que ela mencionara gostar de ter verde dentro de casa. O sorriso que Eliane abriu ao vê-lo parado à porta foi como um raio de sol em um céu nublado. A menina praticamente o puxou para dentro, ansiosa para mostrar o computador doente que precisava de cuidados. Ele faz um barulho estranho quando liga, como se estivesse respirando com dificuldade, explicou ela com seriedade científica. Olinda observava a cena com uma mistura de gratidão e algo mais que Nelson não conseguia identificar. Ela parecia mais bonita hoje, com os cabelos soltos e um vestido simples, mas de bom gosto. Espero não estar atrapalhando seus planos de sábado, comentou Olinda, oferecendo-lhe um café. Meus sábados costumam ser passados assistindo a reprises de filmes antigos ou arrumando computadores alheios, respondeu Nelson com um sorriso. Então, estou exatamente onde gostaria de estar. A sinceridade daquela resposta pareceu quebrar uma barreira invisível entre eles. A conversa fluiu mais facilmente, enquanto Nelson trabalhava no computador e Olinda preparava o almoço. Ela insistira que ele ficasse para comer como forma de agradecimento. Entre upgrades de memória RAM e instalações de software, Nelson descobriu mais sobre a vida de Olinda. Ela trabalhava como diarista em algumas casas da Zona Sul, mas sonhava em voltar a estudar para ser enfermeira, sonho que abandonara quando engravidou de Eliane. Seu marido, Roberto, era motorista de ônibus e morrera em um acidente na estrada quando a filha tinha apenas 7 anos. O mais difícil não é a falta de dinheiro, confessou Olinda enquanto cortava tomates para a salada. É ver Eliane crescendo. Sem pai, são as portas que se fecham quando descobrem que sou uma mulher negra, viúva e da periferia. Nelson parou o que estava fazendo, sentindo o peso daquelas palavras. Sua própria experiência com preconceito parecia superficial comparada à batalha diária que Olinda enfrentava. Sabe o que mais me revolta? Continuou ela, a voz agora carregada de uma emoção contida. É que Eliane é brilhante. Você viu como ela é inteligente. Mas quantas oportunidades ela terá? Quantas portas estarão realmente abertas para ela? A pergunta pairou no ar, pesada e incômoda, porque ambos conheciam a resposta. O sistema não favorecia pessoas como Eliane, não importava quão brilhantes fossem. Eu poderia ajudá-la com aulas de reforço, ofereceu Nelson, surpreendendo-se, com sua própria iniciativa. Matemática, ciências, informática, tudo o que ela precisar. E talvez possamos encontrar um cursinho comunitário quando ela estiver mais velha. Olinda o encarou, os olhos marejados, mas não de tristeza, de algo que parecia esperança. Por que está fazendo isso, Nelson? Você mal nos conhece. A pergunta o pegou desprevenido. Por que estava fazendo aquilo? A resposta veio de um lugar profundo dentro dele, um lugar que estivera adormecido desde a morte de Mariana. Porque quando ajudo vocês, sinto que estou vivo de novo, respondeu ele simplesmente, e porque é o certo a fazer. O almoço foi acompanhado de risos e histórias.
Eliane contou sobre sua escola, seus amigos, seus sonhos. Nelson compartilhou algumas memórias de sua própria infância na periferia, das dificuldades que enfrentara, mas também das pessoas que o ajudaram ao longo do caminho. Meu professor de matemática do ensino médio mudou minha vida, contou ele. Quando todos diziam que um menino da favela não tinha futuro na tecnologia, ele me emprestava livros, me dava aulas extras, até conseguiu uma bolsa para um curso técnico. Se estou onde estou hoje é por causa dele. Então é isso que você está fazendo, observou Olinda com um sorriso. Passando adiante o que recebeu. A tarde passou rapidamente. O computador ficou curado, como disse Eliane, e funcionando melhor do que nunca. A menina estava encantada com o livro de ciências que ganhou, folheando cada página com fascínio. Quando chegou a hora de partir, Nelson sentiu um aperto no peito. A ideia de voltar para seu apartamento vazio, depois de um dia tão cheio de vida, parecia quase insuportável. Volte quando quiser, convidou Olinda à porta. Eliane adoraria e eu... Bem, sua companhia é muito agradável. Havia uma hesitação em sua voz, uma vulnerabilidade que Nelson reconheceu porque ele mesmo a sentia. 2 adultos danificados pela vida, tentando navegar em um território desconhecido. Que tal na próxima semana? Sugeriu ele. Existe um planetário no centro da cidade. Eliane, com seu interesse por ciências, provavelmente adoraria. O sorriso que iluminou o rosto da menina foi resposta suficiente. Enquanto caminhava de volta para casa naquela noite, Nelson se deu conta de que, pela primeira vez em anos, não pensava na dor de sua perda, mas na promessa do que estava por vir. A semente de algo novo havia sido plantada, e ele mal podia esperar para ver o que brotaria dela. Porém, o que Nelson não sabia é que, assim como toda semente precisa enfrentar a resistência do solo para crescer, o vínculo nascente entre ele, Olinda e Eliane enfrentaria resistências que testariam sua força e determinação. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina que trouxe novo significado às vidas de Nelson, Olinda e Eliane. Os encontros de sábado tornaram-se sagrados, visitas a museus, parques ou simplesmente tardes de estudo e conversas no pequeno apartamento. Nelson descobriu em si uma paciência que não sabia que possuía ao ensinar matemática e ciências à menina, cuja mente ávida absorvia conhecimento como uma esponja. Olinda, inicialmente hesitante em aceitar tanta ajuda, aos poucos baixou suas defesas ao perceber que Nelson não oferecia caridade, mas parceria. Ele a respeitava profundamente e valorizava sua força e determinação, como mãe solo que, apesar de todas as dificuldades, mantinha-se firme no propósito de dar uma vida digna à filha. Foi Nelson quem a incentivou a se inscrever em um curso técnico de enfermagem oferecido por uma ONG no bairro. Você não pode desistir dos seus sonhos, insistiu ele. Eliane precisa ver a mãe dela lutando pelo que acredita. Entre as aulas do curso e o trabalho como diarista, a rotina de Olinda tornou-se ainda mais exaustiva. Mas havia um brilho novo em seus olhos, o brilho de quem redescobre propósito. Naquela quinta-feira, Nelson estava em seu trabalho quando recebeu uma mensagem de Olinda. Era a primeira vez que ela o procurava fora de seus encontros programados. Eliane está com febre alta. Estou no hospital municipal, mas a fila está enorme e estou preocupada. Desculpe incomodar, mas você poderia vir? Não sei a quem mais recorrer. Nelson não hesitou. Pediu dispensa do trabalho e tomou um táxi, direto para o hospital. Encontrou Olinda na sala de espera lotada, com Eliane deitada em seu colo, o rostinho vermelho de febre. Sem dizer uma palavra, ele se sentou ao lado delas e segurou a mão da menina. Vai ficar tudo bem, pequena cientista, disse ele suavemente. Prometo. As horas que se seguiram foram angustiantes. A superlotação do hospital público, a falta de médicos, as condições precárias, tudo isso era um retrato cruel da desigualdade que pessoas como Olinda enfrentavam diariamente. Quando finalmente conseguiram atendimento, já era noite. Amigdalite severa, diagnosticou o médico exausto após um exame rápido. Vou prescrever antibióticos, antitérmicos e ela precisa de muito repouso. Saindo da farmácia com os remédios,
que consumiram quase um terço do salário mensal de Olinda, eles enfrentaram uma chuva torrencial. Táxis passavam cheios ou se recusavam a parar quando viam que o destino era um bairro mais afastado. Venham para minha casa, sugeriu Nelson, vendo a exaustão no rosto de Olinda. É mais perto daqui e Eliane precisa descansar. Amanhã cedo eu os levo para casa. A hesitação de Olinda foi breve. O bem-estar da filha vinha em primeiro lugar, e Nelson havia provado repetidamente ser digno de confiança. O apartamento de Nelson era maior que o de Olinda, mas curiosamente menos acolhedor. Os móveis eram melhores, mas havia uma ausência evidente de toques pessoais, como se fosse apenas um lugar para dormir, não um lar. Eliane foi acomodada na cama de Nelson, que insistiu em dormir no sofá. Olinda, exausta após o dia estressante, adormeceu em uma poltrona ao lado da filha. No meio da madrugada, Nelson acordou com sons vindos do quarto. Encontrou Eliane chorando baixinho de dor, enquanto Olinda, vencida pelo cansaço, dormia profundamente. "Ei, pequena", sussurrou ele, sentando-se na beira da cama. "Está doendo muito?" Eliane assentiu, lágrimas escorrendo pelo rostinho febril. Nelson verificou o horário do remédio. Ainda faltavam 2 horas para a próxima dose. Então fez o que seu pai costumava fazer quando ele estava doente. Começou a contar histórias. Sabia que as estrelas que vemos no céu podem não existir mais? A luz delas viaja por tanto tempo até chegar aos nossos olhos que, quando a vemos, a estrela já pode ter se apagado há milhares de anos. Os olhos de Eliane se arregalaram, momentaneamente esquecendo a dor. "Como fantasmas de luz?" perguntou ela. "Exatamente como fantasmas de luz", sorriu Nelson. "O universo está cheio de mistérios assim." Uma história levou a outra, e quando Olinda acordou, encontrou a filha dormindo pacificamente com a cabeça apoiada no ombro de Nelson, que também havia adormecido sentado, um livro de astronomia caído em seu colo. A cena tocou algo profundo em Olinda, uma mistura de gratidão, ternura e um sentimento mais complexo que ela ainda não estava pronta para nomear. Cuidadosamente, ajeitou um cobertor sobre os dois, permitindo-se observar por um momento o rosto sereno de Nelson. Havia bondade naquele homem, uma bondade genuína que ia além das aparências ou conveniências. Na manhã seguinte, Eliane estava significativamente melhor. O café da manhã foi um momento alegre, apesar das circunstâncias, com Nelson improvisando panquecas em formato de sistema solar. "Você seria um pai incrível", comentou Olinda enquanto lavavam a louça, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. O comentário pairou entre eles, carregado de significados não ditos. Nelson sentiu um nó na garganta. "Acho que perdi essa chance quando Mariana se foi", respondeu ele finalmente. "Estávamos tentando engravidar quando descobrimos o câncer." Olinda tocou levemente seu braço, um gesto simples de solidariedade que dizia mais que palavras. "A vida tem caminhos estranhos, Nelson. Às vezes, o que parece o fim é apenas uma curva no caminho." Enquanto os acompanhava até a porta mais tarde, Nelson sentiu um impulso súbito que não conseguiu, nem quis, conter. Abraçou Olinda brevemente, um abraço desajeitado, mas sincero. "Obrigado por confiar em mim ontem", disse ele. "Obrigada por estar lá quando precisamos", respondeu ela, o olhar sustentando o dele por um segundo a mais que o necessário. Aquele momento, aparentemente simples, marcou uma mudança sutil, mas profunda na dinâmica entre eles. Algo havia sido reconhecido, mesmo que ainda não pudesse ser nomeado. No entanto, nem tudo eram momentos doces e descobertas. A realidade dura da desigualdade e do preconceito continuava a desafiar suas vidas. 2 semanas depois, Nelson acompanhou Olinda a uma entrevista de emprego como auxiliar de enfermagem em uma clínica particular, uma oportunidade que pagaria melhor que o trabalho como diarista e permitiria que ela aplicasse o que estava aprendendo no curso técnico. Esperou por ela na cafeteria em frente, ansioso e esperançoso. Quando Olinda saiu, menos de 15 minutos depois da hora marcada, Nelson soube pela expressão em seu rosto que algo havia dado errado. "Eles me olharam como se eu fosse invisível", desabafou ela depois.
as lágrimas finalmente escapando após horas de dignidade forçada. A recepcionista comentou que eu não tinha o perfil para a clínica antes mesmo de eu entrar na sala de entrevista. A indignação ferveu dentro de Nelson. Isso é discriminação clara. Você poderia denunciar, poderia... E gastar energia em uma batalha que provavelmente perderei? Interrompeu Olinda com uma risada amarga. Nelson, você é um homem bom, mas ainda há coisas sobre minha realidade que você não entende completamente. As palavras atingiram Nelson como um tapa. Ela estava certa. Apesar de suas próprias lutas, ele ainda carregava privilégios que Olinda não tinha. Sua indignação, embora genuína, vinha de um lugar de relativa segurança. Me ensine, então, pediu ele humildemente. Quero entender, quero ajudar de verdade, não apenas com gestos superficiais. Aquela conversa dolorosa, mas necessária, aproximou-os ainda mais. Nelson começou a ouvir mais e falar menos, a aprender sobre as barreiras invisíveis, mas reais, que pessoas como Olinda enfrentavam diariamente. Em uma sociedade onde a meritocracia era um mito conveniente que mascarava privilégios estruturais, pessoas como Olinda precisavam trabalhar 10 vezes mais para conquistar metade do reconhecimento. Nelson começou a perceber como sua própria trajetória, apesar das dificuldades, havia sido facilitada por fatores que ele nem sempre reconhecia. Não quero que você se sinta culpado, explicou Olinda em uma tarde, enquanto observavam Eliane brincando no parque. Quero que você entenda, para que possamos lutar juntos por um mundo melhor para crianças como Eliane. Juntos, repetiu Nelson, a palavra carregando um peso e uma promessa que ambos sentiam, mas ainda não estavam prontos para explorar completamente. A cumplicidade entre eles crescia, alimentada por experiências compartilhadas, conversas honestas e um respeito mútuo que se aprofundava a cada dia. O que começara como um ato de bondade em uma padaria transformava-se lentamente em algo mais complexo e significativo. Mas o passado de ambos, com suas perdas e cicatrizes, ainda projetava sombras sobre essa possibilidade de futuro. E essas sombras estavam prestes a se manifestar de maneiras que testariam a força do vínculo que estavam construindo. Vocês parecem uma família, comentou Dona Neide, vizinha de Olinda, ao vê-los retornando de um passeio no domingo. Faz tempo que não vejo a Eliane tão feliz. O comentário, feito com a franqueza típica dos idosos, provocou um silêncio constrangido entre Nelson e Olinda. Eliane, alheia à tensão súbita, correu escada acima para mostrar a uma amiga o prêmio que ganhara na feira de ciências da escola. Um projeto sobre energia solar que Nelson a ajudara a desenvolver. Dona Neide gosta de tirar conclusões precipitadas, comentou Olinda, enquanto abria a porta do apartamento, um rubor sutil colorindo suas bochechas. Pessoas observadoras geralmente veem mais do que gostaríamos, respondeu Nelson, seu tom leve contradizendo o turbilhão em seu peito. Já fazia quase 3 meses desde o encontro na padaria. 3 meses de sábados compartilhados, de jantares improvisados, de conversas que se estendiam madrugada adentro depois que Eliane adormecia. 3 meses de uma intimidade crescente que ambos fingiam não notar, por medo ou respeito aos fantasmas que ainda habitavam seus corações. Naquela noite, enquanto Eliane terminava a lição de casa, Nelson ajudava Olinda a preparar o jantar. A pequena cozinha os forçava a uma proximidade física que tornava difícil ignorar a tensão que crescia entre eles. Você acha que Dona Neide tem razão? Perguntou Nelson subitamente, surpreendendo a si mesmo com a ousadia. Parecemos uma família? Olinda parou de cortar os legumes, o silêncio preenchendo o espaço entre eles como uma presença tangível. Às vezes, admitiu ela finalmente sem olhar para ele, quando estamos juntos, sinto como se as peças se encaixassem, como se algo que estava quebrado começasse a ser consertado. Era a confissão mais direta que qualquer um deles havia feito sobre os sentimentos que cresciam silenciosamente. Tenho medo, Olinda, confessou Nelson, sua voz quase um sussurro. Medo de estar traindo a memória de Mariana ao sentir. O que estou sentindo? Olinda finalmente ergueu os olhos para encontrar os dele,
E eu tenho medo de abrir meu coração de novo, de confiar no futuro quando sei como ele pode ser cruel. A honestidade nua daquele momento criou uma intimidade mais profunda que qualquer contato físico poderia. Eram duas pessoas feridas, reconhecendo suas cicatrizes, mas também a possibilidade de cura que encontravam um no outro. Talvez, sugeriu Nelson cuidadosamente, possamos ter medo juntos, um passo de cada vez. O sorriso que Olinda lhe deu continha tanto esperança quanto apreensão, e foi interrompido pela chegada animada de Eliane, proclamando que havia terminado toda a lição de matemática sozinha. A semana seguinte trouxe novos desafios. O curso de enfermagem de Olinda exigia mais horas de dedicação, e seu patrão principal, um empresário da Zona Sul para quem trabalhava como diarista 2 vezes por semana, reclamou da mudança em sua disponibilidade. A ameaça velada de demissão pairava no ar, agravando a já frágil estabilidade financeira da família. Não posso perder esse trabalho agora, desabafou Olinda para Nelson por telefone, a voz embargada pela exaustão e preocupação. As contas deste mês já estão atrasadas e o material do curso é mais caro do que eu imaginava. Deixe-me ajudar, ofereceu Nelson imediatamente. Posso emprestar o dinheiro até você se estabilizar. O silêncio do outro lado da linha revelava o conflito interior de Olinda. Orgulho lutando contra a necessidade, independência contra a realidade dura da desigualdade econômica. Não quero que nossa relação seja baseada em dependência financeira, Nelson, respondeu ela finalmente. Isso complicaria tudo. Nelson entendeu o que ela não dizia. Para uma mulher que lutara tanto por sua autonomia, aceitar a ajuda financeira de um homem por quem começava a nutrir sentimentos poderia parecer um retrocesso, uma armadilha sutil que minaria sua própria identidade. Entendo, disse ele, respeitando seus limites. Mas se mudar de ideia, a oferta continua, sem strings attached. A expressão em inglês escapou sem querer, fazendo Olinda rir levemente apesar da tensão. Seu inglês de programador às vezes aparece nos momentos mais inesperados, comentou ela. Aquela pequena quebra de tensão abriu espaço para uma ideia que Nelson vinha cultivando há algum tempo. Olinda, e se você pudesse trabalhar com algo relacionado à área da saúde já agora, enquanto termina o curso? Conheço uma clínica comunitária que sempre precisa de auxiliares administrativos. O salário não é muito alto, mas os horários são mais flexíveis e estaria mais alinhado com seus objetivos profissionais. A proposta acendeu uma faísca de esperança em Olinda. Nos dias seguintes, Nelson a ajudou a preparar um currículo, ensaiou entrevistas com ela e até cuidou de Eliane para que pudesse comparecer à entrevista na clínica comunitária. Para a alegria de ambos, Olinda conseguiu o emprego. Era um pequeno passo, mas significativo. Uma porta se abrindo depois de tantas fechadas. Aquela pequena vitória trouxe uma nova energia para a relação dos três. Eliane, sempre perceptiva, notava as mudanças sutis entre os adultos, os olhares prolongados, os sorrisos compartilhados, a eletricidade quase palpável quando as mãos se tocavam acidentalmente. Você gosta do tio Nelson, não é, mãe? Perguntou ela uma noite, enquanto Olinda ajeitava suas cobertas na hora de dormir. A pergunta direta, típica da inocência infantil, pegou Olinda desprevenida. Claro, que gosto dele, querida. Ele tem sido um grande amigo para nós. Não, mãe, insistiu Eliane com a sabedoria que às vezes só as crianças possuem. Você gosta dele do jeito que gostava do papai. Olinda sentou-se na beira da cama, incapaz de mentir para a filha, mas também insegura sobre como navegar aquelas águas emocionais complexas. É complicado, filha, respondeu honestamente. Quando 2 adultos já viveram muitas coisas, já amaram e perderam pessoas importantes. Você tem medo? Interrompeu Eliane. Sim, admitiu Olinda, surpresa, com a perspicácia da filha. Tenho medo. Eu também tinha medo de pular na piscina na aula de natação, disse Eliane com seriedade. Mas você disse que às vezes temos que ser corajosos para descobrir coisas boas. Olinda sorriu, tocada pela sabedoria simples da filha. Quando foi que você ficou tão esperta, hein? Nasci assim, respondeu Eliane com um sorriso maroto, antes de acrescentar mais seriamente.
Acho que o papai ia gostar do tio Nelson. Ele sempre dizia que queria ver você feliz, lembra? As palavras da filha ecoaram na mente de Olinda durante dias, misturando-se às suas próprias reflexões sobre luto, lealdade e a possibilidade de um novo amor. Nelson também enfrentava seus próprios fantasmas. Em uma tarde de domingo, foi até o cemitério visitar o túmulo de Mariana, como fazia regularmente. Mas desta vez, a conversa silenciosa que mantinha com a memória de sua esposa tinha um novo tom. Não sei se estou pronto para seguir em frente, Mari, murmurou ele, arrumando as flores frescas que trouxera. Não sei se algum dia vou amar alguém como amei você. Mas há essa mulher, essa família, elas estão trazendo cores de volta para um mundo que era só preto e branco desde que você partiu. O silêncio do cemitério foi sua única resposta, mas de alguma forma, Nelson sentiu uma paz que não esperava, como se de algum lugar além da compreensão, Mariana o estivesse encorajando a abraçar essa nova chance de felicidade. Naquela noite, tomou uma decisão. Enviou uma mensagem para Olinda, pedindo para encontrá-la depois que Eliane dormisse. Precisamos conversar, escreveu ele, sobre nós. Aquelas 4 palavras carregavam o peso de meses de sentimentos não ditos, de possibilidades não exploradas, de medos e esperanças que cresciam silenciosamente entre eles. Olinda respondeu simplesmente: sim, precisamos. A vizinha concordou, em ficar de olho em Eliane, que já estava dormindo. Encontraram-se no pequeno parque perto do prédio de Olinda. A noite estava clara, o céu do rio pontilhado de estrelas que conseguiam brilhar apesar da poluição luminosa da cidade. Sentaram-se em um banco, o silêncio inicial carregado de tudo o que precisava ser dito. Acho que estou me apaixonando por você, confessou Nelson finalmente, as palavras saindo em um impulso quase desesperado. E isso me assusta mais do que qualquer coisa desde que perdi Mariana. Olinda soltou a respiração que não percebera estar segurando. Também estou com medo, Nelson. Medo de me entregar a esse sentimento e depois descobrir que não é real ou que não vai durar. E se durar? Perguntou ele, sua voz suave na noite silenciosa. E se depois de tudo que passamos, o universo estivesse nos dando uma segunda chance? Tenho uma filha para pensar, lembrou Olinda. Ela já perdeu um pai. Se você entrar em nossas vidas dessa forma e depois sair... Eu nunca faria isso, interrompeu Nelson com fervor. Você e Eliane, vocês se tornaram minha família nos últimos meses. A família que pensei que nunca teria. Lágrimas brilhavam nos olhos de Olinda, refletindo a luz dos postes do parque. Roberto foi o amor da minha vida, disse ela. Assim como Mariana foi o seu. Nada vai mudar isso, mas talvez nossos corações sejam grandes o suficiente para honrar esse amor e ainda assim abrir espaço para algo novo. Nelson delicadamente tomou suas mãos entre as suas. Era o primeiro toque realmente íntimo que compartilhavam, elétrico em sua simplicidade. Um passo de cada vez, sugeriu ele, repetindo as palavras que haviam trocado semanas antes na cozinha. Um passo de cada vez, concordou Olinda. E ali, sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, 2 corações feridos pela vida permitiram-se acreditar na possibilidade de cura, de recomeço, de um amor que não substituiria o que foi perdido, mas construiria algo inteiramente novo sobre as fundações da dor compartilhada e da compreensão mútua. O beijo que selou aquele pacto foi suave, hesitante, carregado de promessas não verbalizadas e esperanças frágeis, mas reais. Naquela noite, algo mudou fundamentalmente na trajetória de suas vidas. O que começara como um ato de bondade em uma padaria agora florescia, em um vínculo que prometia redefinir o significado de família para todos eles. O que nenhum dos dois poderia prever, no entanto, era que o verdadeiro teste para esse amor nascente estaria esperando logo na próxima esquina, na forma de um retorno inesperado que abalaria as fundações do frágil equilíbrio que haviam construído. A notícia chegou numa terça-feira comum, daquelas que não dão indício de que a vida está prestes a virar de cabeça para baixo. Nelson estava em seu trabalho quando recebeu uma ligação de Olinda, sua voz tremendo de forma que ele jamais ouvira antes.
Nelson, a mãe de Roberto, apareceu no meu trabalho, disse ela, as palavras saindo entrecortadas pela emoção. Depois de quase 3 anos sem contato, ela quer levar Eliane para morar com ela em São Paulo. O choque fez Nelson congelar, as implicações daquela informação ricocheteando em sua mente como balas perdidas. A sogra de Olinda, Dona Mercedes, sempre fora uma figura ausente. Após a morte do filho, culpara Olinda pelo acidente de forma irracional, cortando laços com a nora e a neta. Que agora reaparecesse, exigindo a guarda de Eliane, parecia tão absurdo quanto cruel. Ela não pode fazer isso, pode? Legalmente, quero dizer, perguntou Nelson, tentando manter a calma pela linha. Não sei, Nelson. Ela disse que tem um advogado, que vai lutar pela guarda alegando que não tenho condições financeiras adequadas para criar Eliane, que trabalho demais e a deixo sozinha. A voz de Olinda quebrou. Nelson nunca a ouvira tão vulnerável, tão assustada. Estou saindo do trabalho agora. Estarei aí em meia hora, prometeu ele, já pegando suas coisas e informando seu supervisor sobre a emergência familiar. Família! A palavra ecoou em sua mente com uma força surpreendente. Era isso que eles haviam se tornado nos últimos meses, uma família. Não por laços de sangue ou papéis oficiais, mas por escolha, por amor, por conexão genuína. Quando chegou ao pequeno apartamento, encontrou Olinda sentada na sala, os olhos vermelhos de tanto chorar, e Eliane estranhamente quieta, desenhando a mesa da cozinha com uma concentração forçada que revelava sua própria angústia. Ela apareceu na clínica, explicou Olinda depois que Nelson a abraçou longamente. Toda elegante, carregando uma pasta com documentos, disse que finalmente superou o luto e agora quer assumir suas responsabilidades como avó, como se pudesse simplesmente aparecer depois de anos e reclamar Eliane como se fosse uma propriedade. A indignação tremia em sua voz, mas havia algo mais, um medo profundo que Nelson conseguia identificar claramente. O medo de perder o que era mais precioso em sua vida. O que ela disse exatamente sobre o processo de guarda? Perguntou. Nelson tentando manter o pragmatismo, apesar da fúria que sentia. Que tem recursos para dar a Eliane tudo o que eu não posso. Educação nas melhores escolas, viagens, estabilidade. Olinda riu amargamente. Como se amor pudesse ser medido em cifras ou comprado em prestações. Nelson olhou para Eliane, ainda concentrada em seu desenho, mas claramente ouvindo cada palavra. Aproximou-se dela e agachou-se ao seu lado. Ei, cientista, o que você está desenhando? Perguntou com suavidade. Eliane virou o papel para ele. Era um desenho de 3 figuras de mãos dadas. Olinda, ela mesma no meio, e Nelson, com um sol brilhante acima deles e o que parecia ser uma casa ao fundo. Acima do desenho, em letras coloridas, ela havia escrito Minha Família. O nó que se formou na garganta de Nelson quase o impediu de falar. É uma obra-prima, conseguiu dizer finalmente. Não quero ir para São Paulo, declarou Eliane subitamente, seus olhos grandes fixos em Nelson. Não quero morar com a vovó Mercedes, ela nem gosta de ciência. Havia tanta compreensão naquele comentário aparentemente simples que Nelson sentiu seu coração partir-se. Crianças entendiam muito mais do que os adultos imaginavam. Ninguém vai te levar para lugar nenhum que você não queira ir, garantiu ele. Uma promessa que não sabia se poderia cumprir, mas que faria o impossível para honrar. Nos dias que se seguiram, a batalha começou. Dona Mercedes, viúva de um empresário de médio porte e com conexões sociais consideráveis, contratou um advogado renomado. As alegações eram exatamente como Olinda temera, que ela, como mãe solo de baixa renda, não poderia oferecer à neta o ambiente seguro e as oportunidades que a avó paterna poderia proporcionar. Nelson não hesitou. Usou suas economias para contratar um advogado para Olinda e passou horas pesquisando casos semelhantes, leis de guarda familiar, direitos maternos. Tornou-se uma presença constante, uma rocha sólida, quando tudo ao redor parecia desmoronar. Você não precisa fazer tudo isso, disse Olinda uma noite, enquanto observavam pilhas de documentos espalhados pela mesa da sala. Preciso sim,
respondeu Nelson sem hesitar. Vocês são minha família agora. E família luta junta. Foi aquela declaração simples, mas profunda, que finalmente quebrou as últimas barreiras entre eles. Naquela noite, após Eliane adormecer, Olinda e Nelson finalmente se entregaram completamente um ao outro, não apenas física, mas emocionalmente. Em meio à tempestade que ameaçava tudo o que estavam construindo, encontraram um no outro o porto seguro, a certeza de que, não importava o resultado, enfrentariam juntos. A primeira audiência foi devastadora. O advogado de Dona Mercedes pintou Olinda como uma mãe negligente, destacando as horas que passava fora trabalhando e estudando. Minimizou seus esforços para melhorar de vida através da educação, transformando-os em ambições egoístas que prejudicavam Eliane. Mas o golpe mais duro veio quando mencionaram Nelson. E agora há um homem, um estranho sem laços familiares, frequentando a casa e tendo contato próximo com a menor, argumentou o advogado da avó. Um relacionamento recente e instável que apenas adiciona mais incerteza à vida já precária da criança. A forma como descreveram o relacionamento deles, como algo inadequado, quase perigoso para Eliane, foi como ácido derramado sobre as esperanças que nutriam. Saindo do tribunal naquele dia, Olinda estava destruída. Talvez seja melhor você se afastar por um tempo, sugeriu ela com voz fraca. Eles estão usando nossa relação contra mim no processo. A sugestão atingiu Nelson como um soco físico. É isso que você quer? Perguntou ele, tentando manter a compostura. É claro que não, exclamou Olinda, lágrimas escorrendo livremente. Mas e se for o único jeito de manter Eliane comigo? O dilema era devastador em sua crueldade. O sistema parecia punir Olinda por ousar reconstruir sua vida, por encontrar amor após a tragédia, como se uma mãe solo devesse permanecer eternamente em luto, dedicada exclusivamente à maternidade. Foi Eliane quem, mais uma vez, trouxe clareza à situação. Naquela noite, enquanto a tensão ainda pairava entre os adultos, ela surgiu na sala de pijamas, carregando um livro de ciências que ganhara de Nelson. Li que famílias vêm em todos os formatos e tamanhos, anunciou ela com a solenidade que apenas crianças conseguem invocar para verdades simples. Algumas têm 2 pais, outras 2 mães. Algumas têm só mãe ou só pai, e outras têm pais, que não são de sangue, mas de coração. Olinda e Nelson ficaram sem palavras, impressionados com a sabedoria daquela pequena pessoa que, em sua simplicidade, cortava através das complicações adultas. E nossa família? Perguntou Nelson suavemente. Como você a descreveria? A nossa é a melhor tipo de família, respondeu Eliane prontamente. Aqui escolheu estar junta, mesmo quando era difícil. Naquele momento, algo cristalizou-se no coração de Nelson. Uma resolução, uma clareza de propósito que não sentia desde que decidira seguir carreira em tecnologia contra todas as expectativas. Não vou a lugar nenhum, declarou ele, olhando de Eliane para Olinda. Vamos enfrentar isso juntos como a família que somos. E vamos vencer. A determinação renascida de Nelson inspirou uma mudança de estratégia. Em vez de se esconder ou se afastar, decidiram mostrar ao tribunal exatamente o que eram: uma família amorosa, funcional, dedicada ao bem-estar de Eliane. Nelson tomou a decisão mais importante de sua vida. Pediu Olinda em casamento, não como uma manobra legal ou uma estratégia para o tribunal, mas como a expressão genuína do que sentia, do compromisso que já existia em seu coração. Não. Quero que você faça isso só por causa do processo, hesitou Olinda, quando ele se ajoelhou diante dela com um anel simples, mas elegante. Estou fazendo isso porque te amo, respondeu ele simplesmente. Porque amo Eliane como se fosse minha filha. Porque quando penso no futuro, não consigo imaginar um cenário onde não estamos juntos, construindo algo maravilhoso a partir do que o destino nos deu. O sim de Olinda foi sussurrado entre lágrimas de alegria e temor. O caminho à frente ainda era incerto, mas agora enfrentariam unidos como haviam prometido, um passo de cada vez. O tribunal assistiu a uma transformação nas audiências seguintes.
Onde antes havia uma mãe solo lutando contra um sistema que parecia predisposto contra ela, agora havia uma família unida, resiliente, determinada a permanecer junta. Nelson adotou formalmente Eliane, um processo facilitado pelo fato de que Dona Mercedes nunca havia sequer registrado seu interesse pela neta nos anos anteriores. Os registros de presença escolar de Eliane, suas excelentes notas, os relatórios entusiasmados de seus professores sobre seu progresso acadêmico, tudo isso pintava um quadro muito diferente do que o advogado da avó tentara apresentar. A batalha judicial ainda foi longa e exaustiva, testando-os de formas que não imaginavam ser possíveis, mas a cada novo desafio, a unidade deles apenas se fortalecia. Foi numa tarde de quinta-feira, quase um ano após o primeiro encontro na padaria, que receberam a notícia. O juiz havia decidido manter a guarda com Olinda, com direitos de visita para a avó, caso ela demonstrasse genuíno interesse no bem-estar da neta, não apenas em controlar sua vida. A vitória não foi apenas legal, mas profundamente pessoal. O sistema, tantas vezes injusto com pessoas como Olinda, desta vez reconheceu o que realmente importava: o amor, a estabilidade emocional, o direito de uma criança crescer no ambiente que ela mesma identificava como lar. Saindo do tribunal naquele dia de mãos dadas, Nelson, Olinda e Eliane no meio representavam muito mais que uma família reconstituída. Eram um testemunho vivo de que, às vezes, as famílias mais fortes são aquelas forjadas pela adversidade, unidas não pelo sangue, mas pela escolha consciente de amar e permanecer. O pequeno apartamento que Olinda ocupava agora se tornaria pequeno demais para os três, especialmente considerando os planos futuros. Nelson sugeriu que se mudassem para seu apartamento, mais espaçoso, mas Olinda tinha outra ideia. E se começarmos do zero, um lugar que seja verdadeiramente nosso, sem memórias passadas, apenas as que criaremos juntos? A ideia ressoou profundamente em Nelson. Um novo lar para sua nova vida, um símbolo físico do recomeço que haviam conquistado com tanto esforço. Encontraram um apartamento simples, mas acolhedor, em um bairro com uma boa escola pública para Eliane, e próximo o suficiente tanto do trabalho de Nelson quanto da clínica onde Olinda agora trabalhava em período integral, tendo concluído seu curso técnico com distinção. O dia da mudança foi um evento comunitário. Colegas de trabalho de ambos, vizinhos que haviam testemunhado a luta deles, até mesmo o advogado que os representara no processo de guarda, todos apareceram para ajudar, transformando um dia potencialmente estressante em uma celebração. Enquanto organizavam os poucos móveis e muitas caixas, Eliane puxou Nelson para o que seria seu novo quarto. Aqui, disse ela, entregando-lhe o desenho que fizera quase um ano antes, as 3 figuras de mãos dadas sob o sol. Para pendurarmos na parede, para nunca esquecermos como começou nossa família. Nelson sentiu o familiar nó na garganta, aquele que aparecia sempre que Eliane demonstrava sua sabedoria inesperada. É o presente mais importante que já ganhei, disse ele, abraçando-a. Naquela noite, depois que Eliane finalmente adormeceu, em seu novo quarto, Nelson e Olinda sentaram-se na pequena varanda do apartamento. A vista não era nada espetacular, apenas o skyline comum de um bairro de classe média do Rio de Janeiro, mas para eles era o panorama mais belo do mundo. Acredita que tudo começou com pães e leite? Comentou Olinda, recostando-se no peito de Nelson. E uma chuva forte, acrescentou ele, beijando suavemente o topo de sua cabeça. Acho que precisávamos daquela tempestade para encontrar abrigo um no outro. Ficaram em silêncio por um momento, contemplando a jornada que os trouxera até ali, das cinzas de perdas devastadoras, do confronto com injustiças sociais, do enfrentamento de um sistema muitas vezes cruel com os mais vulneráveis, haviam construído algo belo e resiliente. Seremos uma família de 4 em breve, murmurou Olinda, colocando a mão de Nelson sobre sua barriga ainda plana. Os olhos dele se arregalaram na penumbra da varanda, compreensão e alegria explodindo em seu rosto. Você tem certeza? Perguntou a voz embargada. 3 testes positivos, confirmou ela com um sorriso radiante.
Parece que o universo decidiu que merecemos mais um motivo para celebrar nossa vitória. Nelson a abraçou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E para ele era. A notícia da gravidez, chegando logo após a resolução do processo de guarda, parecia o fechamento perfeito de um ciclo de dor e o início de um novo capítulo, repleto de possibilidades. Vamos ter que contar para Eliane amanhã, disse Olinda. Ela vai ficar extasiada com a ideia de ser irmã mais velha. Ela já está fazendo planos para ensinar ciência ao bebê, tenho certeza, riu Nelson. O futuro que se abria diante deles não seria sem desafios. A desigualdade social, o preconceito, as dificuldades econômicas, esses monstros não haviam desaparecido magicamente de suas vidas. Mas agora tinham algo que muitas vezes faltava às pessoas enfrentando tais adversidades. Tinham um ao outro, tinham uma rede de apoio, tinham a prova viva de que, às vezes, a justiça prevalece quando pessoas boas se unem com determinação. Na manhã seguinte, contaram a novidade para Eliane durante o café da manhã. A reação dela foi exatamente como haviam previsto. Pura alegria, seguida de uma enxurrada de perguntas científicas sobre como os bebês se desenvolvem e quando ela poderia começar a ensinar-lhe sobre o sistema solar. Acho que será menino, declarou ela com convicção surpreendente. Vamos chamá-lo Miguel como o arcanjo guerreiro. Nelson e Olinda trocaram olhares surpresos. Miguel? Perguntou Olinda. Por que esse nome? Porque ele vai ser como nós, explicou Eliane com a lógica simples das crianças. Vai ser um guerreiro que não desiste, mesmo quando é difícil. A sabedoria daquela criança de 10 anos, forjada nas dificuldades que enfrentara tão jovem, mais uma vez os deixou sem palavras. Miguel será, então, concordou Nelson, abençoando silenciosamente o filho que ainda não nascera com a mesma resiliência que caracterizava sua família recém-formada. 6 meses depois, numa madrugada de primavera, Miguel veio ao mundo. Um menino saudável, de pulmões fortes e olhos curiosos que pareciam já querer entender tudo ao seu redor. Nelson, segurando seu filho pela primeira vez, sentiu o ciclo completo. De um homem quebrado pela perda, vagando sem propósito, tornara-se novamente inteiro, não apesar das cicatrizes, mas com elas, transformadas agora em marcas de uma história de superação. Olinda, observando pai e filho, sentiu uma gratidão que transcendia palavras. Por todas as dores, todas as lutas, todas as injustiças que enfrentara, agora recebia em troca essa família que construíra com amor e coragem. E Eliane, acariciando gentilmente a cabeça do irmãozinho, entendeu instintivamente algo que muitos adultos demoram uma vida para aprender, que famílias não são definidas por sangue ou papéis, mas pelo amor que escolhem dar uns aos outros todos os dias, especialmente nos momentos mais difíceis. O pequeno apartamento, agora cheio de vida nova, ressoava com a verdade que os havia guiado através dos desafios. A bondade, mesmo em seus gestos mais simples, tem o poder de mudar destinos, de reconectar vidas quebradas, de criar beleza a partir das cinzas da perda. O que começara como um ato impulsivo de generosidade em uma padaria num dia chuvoso, transformara-se em uma jornada de redenção e renascimento. Nelson, que apenas quisera ajudar uma estranha em dificuldade, encontrara um novo propósito. Olinda, que apenas lutava para sobreviver, redescobriu a possibilidade da felicidade. E Eliane, entre um lar passado e um futuro incerto, encontrara a estabilidade de uma família que, embora não convencional, era profundamente verdadeira. Enquanto Miguel adormecia nos braços de Nelson, embalado por uma canção de ninar improvisada, a família Silva Oliveira sabia que ainda haveria desafios pela frente. O mundo continuaria injusto em muitos aspectos. A luta por dignidade e igualdade seria constante. Mas enfrentariam tudo juntos, fortalecidos pelo conhecimento de que o amor, quando persistente e corajoso, pode vencer até mesmo as probabilidades mais adversas. E nas noites em que o futuro parecesse incerto, olhariam para o desenho emoldurado na parede, 3 figuras de mãos dadas sob um sol brilhante, e lembrariam como tudo começou, com pão, leite, uma chuva forte e a decisão simples, mas profunda,
de estender a mão a quem precisava. Porque no final, são essas pequenas escolhas diárias de bondade que têm o poder de reescrever destinos, curar corações partidos e criar novas histórias de esperança em um mundo que tanto precisa delas.